Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos continuar o nosso estudo, agora falando um pouco acerca de figura de linguagem.
Eu subdividi aqui em alguns blocos, nós vamos trabalhar as figuras de linguagem de acordo com os nossos mapas, perfeito? O que é que você vai fazer? É aquilo que eu sempre friso bastante nas nossas aulas. Não deixe o mapa por si só ali no seu caderno. Busque trazer aquilo que está aí no seu material para o caderno, certo? Não deixe só o mapa lá, não faça só a impressão. O ideal é que você olhe o mapa e copie o mapa no seu caderno, a fim de que você venha internalizar, certo? Quanto mais você fizer isso, você vai ter a maior possibilidade de estar internalizado, né? De transformar essa informação em uma informação internalizada, certo? É o chamado estudo ativo. Por favor, se proponha a escrever, a desenhar o mapa no seu caderno também. Você vai perceber que isso vai melhorar demais o seu rendimento. Show de bola? Perfeito. Agora nós vamos começar a trabalhar, como eu falei para você, acerca das figuras de linguagem, trabalhando com os nossos mapas mentais. Qual que é aqui o ideal, qual que é o fundamental, em cima de que nós vamos nos basear? Bom, eu coloquei aqui os mapas, cada um, e eu coloquei aquilo que o identifica. Exemplo, eu tenho uma determinada figura de linguagem. Qual a característica primordial daquela figura de linguagem que vai fazer com que eu tenha certeza que é aquela figura que está sendo cobrada na minha prova? Como é que eu vou saber disso? A partir das palavras-chave. Então perceba, eu vou ter uma determinada figura de linguagem e logo abaixo eu vou colocar para você aqui, ó, essa figura de linguagem representa isso, isso e isso. Eu vou grifar a palavra fundamental acerca de cada uma dessas figuras. Se você internalizar, e essa é uma grande chave aí que você pode levar para o seu concurso, se você internalizar a principal ou a palavra-chave acerca daquela figura de linguagem, você vai acertar veementemente todas as questões no que se refere a isso aqui. É importante que se frise que figura de linguagem nem todo o edital cobra, mas quando o edital cobra, ou seja, quando alguma banca traz, sempre vem uma questão sobre figura de linguagem. Então nós precisamos sim estar muito atentos nessas situações. Tranquilo? Nós devemos ter atenção. Outro fator importante, Marcelo, quem é que cobra muito figura de linguagem? FCC. Sumariamente FCC. As demais bancas cobram? Sim, mas quem cobra muito é a banca FCC. Enfim, vamos lá, vamos começar a trabalhar agora com figuras de linguagem. Perfeito? Bom, Marcelo, aí está na sua tela, ó, as nossas figuras. Eu começarei por 5 figuras de linguagem. Desde já eu antecipo a você que você deve internalizá-las. Por isso eu coloquei apenas 5, ó. Apenas 5 no primeiro mapa, que é para você internalizar, certo? Internalize, vá de pouquinho em pouquinho. Não é assim que você faz em constitucional, você vai internalizando ali os módulos, vai internalizando os artigos. Pois é, aqui também é da mesma forma. Internalize primeiramente essas 5 figuras de linguagem que estão aqui dispostas. Vamos lá, vamos começar a trabalhar com a primeira figura de linguagem, que é a aliteração. O que é a tal da aliteração? A aliteração nada mais é que a repetição de sons consonantais. Olha a palavra-chave, repetição consonantal, ou seja, a repetição de sons consonantais. O que são sons consonantais? Como o próprio nome já diz, são sons associados a consoantes, certo? Veja o exemplo, ó. Quando eu digo assim a você, ó, nosso exemplo bem aqui. Não existiria som se não fosse o silêncio. Note que aqui eu tenho a repetição deste fonema. Esse fonemazinho S, ó, se repete. Ah, Marcelo, aqui é um C, mas note que a repetição dá-se em torno do som e não da escrita. Veja que esse Czinho que aí está tem som de S, silêncio. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu estou diante da aliteração, repetição de sons consonantais. Em contrapartida à aliteração, nós temos a nossa próxima figura de linguagem, que é qual? É a assonância. O que seria a assonância? Veja, é a repetição de sons. Veja, repetição de sons. Só que dessa vez não são sons consonantais, diferentemente da aliteração. A assonância possui sons vocálicos, certo? Então os sons aqui são vocálicos. Veja o exemplo. A fala atraca a faca. Veja a repetição desse A. A fala atraca a faca. Note que aqui eu tenho a repetição desse som vocálico. Quando eu estou diante desta repetição veementemente utilizada nas frases, o que é que eu tenho? Eu tenho a assonância, certo? Marcelo, qual que é a incidência de assonância e aliteração na minha prova? Já antecipo a você. Baixa, certo? Estas duas figuras de linguagem aqui possuem, em prova, uma recorrência baixa. Show de bola? Tranquilo. Próxima figura de linguagem, ainda associada a som, é a onomatopeia. Já antecipo a você que esta daqui é digna de 5 estrelas, certo? Essa daqui
é muito cobrada. Perfeito? Show de bola. Essa daqui é a mais cobrada, sem sombra de dúvida, das 3 até agora estudadas. Só um instante. Perfeito. Vamos lá. O que seria, então, a onomatopeia? Note, é a reprodução escrita de um som produzido. Palavra-chave, reprodução escrita do som. Show de bola. Veja, cabum, pá, shh, som da chuva. Tranquilo? Então, quando eu tenho a reprodução escrita de um som que é produzido, eu estou diante de uma onomatopeia. Veja bem, onomatopeia não mais recebe acento. Bacana, Marcelo. Então, nós vimos as 3 primeiras figuras de linguagem que aqui estão. Olhe para mim. A classificação clássica sobre figuras de linguagem coloca essas 3 primeiras como figuras de som. Por quê? Porque você percebeu, todas elas estão associadas ao som. Mas as bancas de concurso, diferentemente de Enem e vestibular, não vão cobrar isso, certo? O que elas vão cobrar é a figura em si. Elas não vão pedir, olha, são figuras de som, diferentemente do Enem, por exemplo. São figuras de sintaxe, certo? Aqui ela simplesmente vai cobrar a classificação e é isso que a gente precisa saber. Internalize essas 3 primeiras figuras de som. Não precisa saber se é de som ou não, mas eu estou antecipando aqui para você. Perfeito? Bora lá. Continuando, temos mais 2 figuras de linguagem aqui para que possamos trabalhar. Nós temos a comparação e a metáfora. A incidência destas duas aqui é absurda, tranquilo? Então nós temos de saber. Veja, ó, Marcelo, o que é uma comparação? É um apontamento de semelhanças entre termos. Veja, o amor é como fogo. Show de bola, ó. O amor é como fogo. Isso é uma comparação? É uma comparação, porque eu faço o apontamento entre 2 termos por meio de semelhanças. Show de bola? Show de bola. Note que aqui eu grifei para você, e não à toa está aqui escrito de vermelho, ó, o termo como. Essa conjunçãozinha aqui, ó. Por quê, Marcelo? Porque ela faz toda a diferença para definir se estamos diante de comparação ou de metáfora. Já já eu falo sobre metáfora. Então, comparação é um apontamento de semelhanças entre termos. Na comparação, eu tenho o elemento comparativo, o como, que aqui está. Tal qual, como, de semelhante modo, são elementos comparativos. Na comparação, eu tenho essa figura. Agora, note, na metáfora, eu não vou ter o elemento comparativo. Comparação, metáfora. Metáfora, o que eu tenho é uma comparação. Veja, toda metáfora é uma comparação. É uma comparação sem elemento comparativo. Associa-se ao sentido figurado das palavras. Veja, eu estou associando o quê? Eu tenho uma comparação, ou seja, uma semelhança de termos, sem elemento de comparação, ou seja, sem um como, sem um tal qual, sem uma conjunção comparativa. Veja o exemplo. O amor, ele não é como fogo. O amor é fogo. Tranquilo? Note que eu estou fazendo aqui uma comparação. Eu comparo o amor e o fogo, um apontamento de semelhanças. Só que, além de fazer este apontamento, eu não coloquei o elemento comparativo. Esta é a única e máxima diferença entre metáfora e comparação. Perfeito? Show de bola. Então, Marcelo, resumo da ópera em relação a este nosso mapa. Quais são as principais figuras de linguagem aqui? São essas 3, certo? Por que é que nós colocamos estas outras 2 aqui? Porque elas também caem, mas veementemente são cobradas essas 3 que aí apareceram. Perfeito? Agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos treinar para ver como é que isso é cobrado no dia da prova. Veja comigo, acompanhe a questão de número 1. A questão número 1 diz: em passagens como com um nó na garganta, e estão com o peito sangrando, a figura empregada ou a linguagem figurada confere maior expressividade ao texto. Estas construções, ou seja, como um nó na garganta, com um peito sangrando, ilustram a seguinte figura de linguagem. Ele coloca personificação. Não é personificação, de cara nós vamos descartar. Nós vamos estudar ainda a personificação, também chamada de prosopopeia. Ele diz metáfora, ironia ou metonímia. Metonímia ainda não vimos. Vamos estudar também no próximo bloco. Ironia também não. Vamos também conhecê-la. Ficamos com a metáfora. O que é, Marcelo, que isso é uma metáfora? Perceba. Com um nó na garganta, quando alguém fala para você, eu tô com um nó na garganta, de fato ela está com um nó na garganta? Não. O que na verdade acontece é que tem algo que a incomoda. Ela está como se estivesse com um nó na garganta. Estão com o peito sangrando. Quando alguém fala que está com o peito sangrando, de fato ela não está com o peito sangrando. Na verdade o que ela quer dizer
é que o quê? Que tem algo que a incomoda, tal qual um nó na garganta. Veja que aqui eu tenho expressões metafóricas, certo? Fora do uso usual. Estou trabalhando com uma linguagem chamada figurada, fora do uso usual. Isso é típico da metáfora, certo? Show. Questão de número 2, vamos para a segunda. Diz assim, ó. Assinale a alternativa na qual haja emprego de linguagem figurada. Ele quer uma alternativa em que se tenha linguagem figurada. Vamos ver. Alternativa A. Caso tenha iluminado o que andava escuro dentro da gente. Opa, aqui tem linguagem figurada. Ele quer que não tenha, né? Tem linguagem figurada? Sim. Caso tenha iluminado o que andava escuro dentro da gente. Caso tenha iluminado aquilo que nos fazia mal. Compreende? Aqui é uma linguagem figurada. Letra B. Sobraram centenas de outros dias. Note, quando eu digo que sobraram centenas de outros dias, aqui não é a linguagem figurada. Não. Centenas de outros dias, existe sim a representação de vários outros dias. Existe a possibilidade de nós termos centenas de outros dias? Sim, até porque se eu trabalhar dentro de um ano, eu tenho 365 dias, né? Anos normais. Perfeito? Então aqui eu não tenho a linguagem figurada, letra B, mas deixa aí. Letra C. E assim correm os dias. Veja, os dias não estão correndo de fato, os dias não têm pernas, né? Os dias, na verdade, o que eles fazem é passar, certo? Aqui, o que eu tenho é a linguagem figurada. Então, ó, descartei, descartei. Letra D. Presenteando a gente com uma música. Opa, calma aí. O dia passa presenteando a gente com uma música. Não. O dia passa com o presentear de uma música. Aqui também eu tenho a linguagem figurada, né? Tranquilo? Show de bola. E a letra E. As horas se arrastam melancolicamente. Opa, calma aí. As horas se arrastando melancolicamente? Não. Horas não se arrastam. As horas passam. Isso aqui também está no sentido de passar, tal qual na letra B, certo? Show. Perfeito. Nas demais, salvo a letra B, eu tenho linguagem no sentido figurado. Tranquilo? Perfeito. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 3, que vai nos dizer o seguinte. Assinale a alternativa na qual há um emprego de uma metáfora. Vamos lá. Vou até recapitular com você, ó. Veja comigo, o que é mesmo metáfora, Marcelo? Tá bem aqui, ó. Nosso mapinha. Metáfora. Comparação sem elemento comparativo. Associa-se ao sentido figurado da palavra. Vamos lá. Aí ele nos diz assim na questão de número 3, ó. Assinala a alternativa na qual há metáfora. Sei como é difícil encontrar colégios para estagiar. Aqui é uma metáfora? Não, né? Ah, Marcelo, mas eu não identifiquei. Então continua a leitura. B. A resposta é muito fácil. Aprender. Tem metáfora aqui? Não. C. É ele quem faz a ponte dos saberes. Deixa aí. D. Se o estagiário somente realiza observações na sala de aula. Não tem metáfora. Observar aí é sentido objetivo e tal. Não tem metáfora também. Letra E. Para avaliações dos estagiários e dos próprios estágios. Opa, Marcelo. O que foi que eu identifiquei? A letra A está no sentido real. Sei como é difícil encontrar colégios para estagiar. Perfeito. Não há aí nenhuma metáfora. Letra B. A resposta é muito fácil. Aprender. Também não há metáfora. E nós temos o sentido real da palavra sendo utilizado. Agora, quando eu digo é ele quem faz a ponte dos saberes, o que eu estou querendo dizer é que é ele quem é responsável por trazer o saber a alguém. Note, aqui eu tenho metáfora. Como ele quer uma metáfora, nosso gabarito fica sendo a letra C na questão de número 3. Na D, se o estagiário somente realiza observações, aqui não há nenhuma figura metafórica. E por fim, a letra E, para a avaliação dos estagiários e dos próprios estágios. Também não tenho uma relação metafórica, tal qual o texto pede. Beleza? Então, o gabarito na terceira é a letra C de casa. Vamos lá. Quarta, no texto, a passagem a fé fez feliz os infelizes filhos fervorosos. Opa, não preciso nem falar, né? Que há uma repetição de sons aqui, ó. A fé fez feliz os infelizes filhos fervorosos. Consegue perceber o F, ó? Fé feliz os infelizes filhos fervorosos. Há uso expressivo da figura de linguagem denominada. Vamos lá. Marcelo,
Qual que é o tipo de figura de linguagem em que eu tenho a representação, ó, em que eu tenho a representação destes sons, sons estes consonantais. Ó, representação de sons consonantais. Bom, falando de representação de sons, eu só sei que eu posso ter ou a aliteração ou a assonância, não é verdade? Sim. Ou a aliteração ou a assonância. A aliteração, que é o nosso gabarito, é a repetição de sons consonantais, ao passo que a assonância é a repetição de sons vocálicos. Ó, mapinha, tem aqui, ó. Aliteração, repetição de sons consonantais. É justamente o nosso item. Vamos ver onde é que está isso aqui? Bora. Questão de número 4 diz, letra A, aliteração. Letra B, comparação, não. Letra C, assonância, não. E letra E, prosopopeia, não. Nosso gabarito é a letra A, de amor, a aliteração, certo? A aliteração sempre é muito confundida com a assonância, mas você não vai cometer esse erro. Perfeito? Vamos lá. Marcelo, tem bizu para guardar isso aí? Tem. Eu utilizava isso aqui, ó. Eu utilizava isso aqui. Aliteração, assonância. Ó. Na minha mente eu guardava assim. A aliteração. O que aqui está? Está relacionada, eu faço a contrapartida. Está relacionada a sons consonantais. Veja, a aliteração, som consonantal. Ao passo que a assonância, está associada ao quê? A repetição de sons vocálicos. Então perceba, a assonância tende a ser confundido com som consonantal por conta da reprodução. Não é verdade? Sim, eu faço o contrário. Na minha mente eu guardo, eu armazeno sendo de forma contrária. Então, a aliteração eu associo com som consonantal. E a assonância eu associo com som vocálico. Perfeito? Mas você internaliza da forma que você preferir. Vamos lá. Questão número 5, nossa saideira diz assim. Não sei mais, não sei, mas ele fez como um grande amigo meu. Esqueceu. Existe a seguinte figura de linguagem. Vamos lá. Ele diz hipérbole. Não, nós vamos trabalhar ainda com hipérbole. Hipérbole é o exagero, certo? Aliteração, não. Na aliteração que eu tenho a repetição de sons consonantais. Paradoxo, não. Paradoxo nós ainda vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Paradoxo nada mais é que a mistura entre duas singularidades, né? Entre dois conceitos opostos, a mistura. Que eu tenho aqui uma comparação. Como é que eu sei que eu tenho comparação? Olha aqui, ó. Ele fez, não sei, mas ele fez como um amigo meu. Esqueceu. Veja que esse como aqui é o elemento comparativo. Sempre vai existir na comparação? Sempre, certo? Quem gosta de cobrar muito comparação também é a Fundação Getúlio Vargas. Tranquilo? Massa, mas as outras bancas também cobram. Perfeito, olha para cá. Assim, com a nossa quinta questão, finalizamos este nosso primeiro bloco. Volto a frisar, é importante que você pegue o mapa, rememore os conceitos que aqui estão. Por quê, Marcelo? Porque são muitas figuras de linguagem que você vai perceber ao longo do nosso estudo. É importante que você internalize. Nós não vamos trabalhar com tudo, são mais de 50, não dá para trabalhar com tudo aqui. Mas as principais, as que você verifica em questões, nós vamos trabalhar, tenha absoluta certeza disso. Faça a revisão deste bloco e no próximo eu já vou estar aqui, assim, ó, esperando por você, beleza? Forte abraço, fique com Deus, até já. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.
Salve, salve, amante da língua portuguesa! Já estamos de volta, como prometido. Vamos continuar o nosso estudo acerca de figuras de linguagem. Aquilo que eu sempre falo no início dos nossos blocos. Aqui tem mais um mapa para você, mais um mapa sobre figuras de linguagem e que você vai subdividir, certo? As 5 primeiras figuras de linguagem trabalhadas no bloco passado, você vai colocar aí no seu caderno, obviamente, e agora você vai colocar, claro, com cores diferentes, as nossas próximas figuras de linguagem. São mais 5 que você vai ter de internalizar. Note, são muitas figuras de linguagem. Eu enxuguei bastante o conteúdo a fim de que você tenha aquilo que mais é cobrado, da forma que é cobrada e, principalmente, que você não fuja às regras do que pode ser ou não cobrado no seu edital. Porque muitas das vezes nós colocamos lá figura de linguagem, colocamos uma figura de linguagem que nunca foi cobrada ou que foge muito àquilo que a prospecção da nossa prova pede, certo? Então eu peço que você faça os mapas, desenhe os mapas no seu caderno, porque a partir da repetição você vai internalizar muitos dos conceitos aqui dispostos. Volto a frisar também, cada um destes mapinhas aqui vai trazer consigo palavras-chave. Então eu vou grifar estas palavras e você vai colocar aí do ladinho também, perfeito? Tudo isso é pensado com base na neurociência para que você tenha aí uma melhor forma de internalizar as relações que aqui são dispostas. Massa? Bora lá, na sua tela, figuras de linguagem. Vamos começar a trabalhar aqui neste bloco com outras figuras, certo? Perfeito. Bora lá. Metonímia é a primeira figura de linguagem deste bloco. O que seria a metonímia? A metonímia é uma associação lógica entre ideias. É a substituição de palavras. Dá-se em torno da substituição de palavras. Então, palavra-chave, associação entre ideias e substituição de palavras, certo? Marcelo, como é que isso é cobrado? Ou o examinador coloca o texto e diz, na frase tal, na linha tal, no texto tal, eu tenho uma metonímia, por exemplo. Ou então ele vai dizer, a metonímia é caracterizada pela substituição de palavras ou pela associação entre ideias. São duas formas que ele pode cobrar este conteúdo, certo? Veja bem, se nós fizermos um aparato acerca de provas de concurso e também, quer seja concurso público, quer seja prova de vestibular, você vai perceber que a metonímia, a quantidade de questões que tem este exemplo de metonímia é gigantesco. Ele lê Machado de Assis, certo? É gigantesca a aparição desta figura de linguagem com esta frase. Ele lê Machado de Assis. Ou por muitas das vezes, o examinador só troca. Ele lê, aí coloca aqui, sei lá, Raquel de Queiroz. Ele lê a Luiz Azevedo. Ele lê, sei lá, José de Alencar. Ele só muda aqui o autor, mas continua colocando a mesma relação. Então tome cuidado acerca da metonímia. Um outro exemplo de metonímia, Marcelo, que nós temos, por exemplo, quando você vai ao mercado, né, você compra, sei lá, você compra o Bombril. Já foi ao mercado comprar Bombril? Você percebe que Bombril é uma marca. Eu faço a substituição por uma associação lógica daquela palha de aço por o quê? Pela representação, pela palavra, pela ideia que ele representa. Então, substituir a marca pelo produto. Isso é muito comum. Outro exemplo, quando eu digo assim a você, eu comprei 5 cabeças de gado. Note, quando eu digo comprei 5 cabeças de gado, eu não comprei só a cabeça, mas eu faço essa relação lógica para indicar que eu comprei os gados ali respectivos. Então, a metonímia, ela merece 5 estrelas aí no seu caderno. Por quê, Marcelo? Sem sombra de dúvidas, é muito cobrada, certo? Muito cobrada essa figura de linguagem. Perfeito? Você vai perceber nas questões. Então, primeira figura de linguagem já estudada. Bora lá! Segunda figura de linguagem, Marcelo, é o quê? É a perífrase, certo? A perífrase ficou muito conhecida, sem entrar em ideologia política, obviamente não é o meu querer neste momento fazer isso, mas ficou muito conhecida pela Dilma, né? A Dilma Rousseff. Você vai lembrar que a ex-presidente do Brasil, ou presidenta, as duas formas são aceitas, tinha como base o arrodeio, né? Tinha como base, né? Ela era a rainha da perífrase, né? Assim, muitos jornalistas a denominaram, rainha da perífrase. Por quê, Marcelo? Porque ela gostava de trabalhar muito com palavras longas, com textos longos, né? A chamada enrolação, não do ponto de vista negativo, certo? Isso não significa dizer, eu não estou fazendo crítica em relação à pessoa pública que ela foi. Quando não se vai direto ao ponto, quando eu não vou direto ao ponto, eu tenho uma enrolação, eu tenho a chamada perífrase, ó. Tranquilo? Olha o exemplo. Ele é um homem que subtrai para si coisas alheias. Note, quando eu digo que ele é um homem que subtrai para si coisas alheias, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele é um ladrão. Mas aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou amenizando aquela mensagem que ali está sendo dita. De certo modo,
A perífrase se enquadra também como uma outra categoria de figura de linguagem que a gente ainda vai estudar. Mas eu quero que você guarde como ponto principal da perífrase a enrolação, também chamado arrudeio verbal, né? Quando não se vai direto ao que se busca. Perfeito? O exemplo aí está. Ele é um homem que subtrai para si coisas alheias. Tranquilo? Show de bola. Então a perífrase é esta enrolação. Terceira figura de linguagem que nós temos aqui é o hipérbato. Marcelo, o que é o hipérbato? É a inversão sintática da oração. Principal caso cobrado em prova e qualquer tipo de, seja concurso, seja vestibular, seja o que for. Nosso foco é concurso, mas enfim, é sempre bom frisar isso, né? Que nós temos como principal caso o nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Se alguém pedisse para encontrar o sujeito desta sentença, você saberia me dizer quem é? Ó, ouviram é o verbo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico. Ainda continua, de um povo heróico, o brado retumbante. Note, as margens do Ipiranga, ó, sujeito, as margens do Ipiranga ouviram o brado de um povo heróico retumbante. Então ainda teria, ouviram algo, ó, ainda teria o objeto direto aqui. Então perceba que nessa minha construção, o sujeito veio após o verbo. Isso não é a regra, né? Nós temos o sujeito, temos o verbo e temos os complementos, certo? E os adjuntos. A regra é essa, né? A ordem de sintática direta da oração. Perfeito? Mas aqui houve, de certo modo, uma inversão dentro dessa construção. O sujeito está depois do verbo, o objeto está depois do sujeito e do verbo. Enfim, quando eu tenho essa inversão da ordem sintática, eu tenho o chamado hipérbato, certo? Perfeito. Próxima figura de linguagem que nós temos aqui é a elipse, muito cobrada também, certo? O que é a elipse, Marcelo? É a supressão de um termo. Veja, estudo todos os dias. Aqui, quem é que está suprimido dentro dessa minha frase? Ora, o sujeito. Eu estudo todos os dias. Simplesmente coloquei assim, ó, estudo todos os dias. Você sabe que aqui eu tenho um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Por isso que ele é elíptico? Exatamente, porque ele é formado a partir de uma elipse, de uma supressão. Beleza? Então a elipse sempre muito cobrada. Dentro da elipse existe uma categoria chamada zeugma. Zeugma, certo? O que seria zeugma? Só um instante, fica um zezinho aqui. O que seria a tal da zeugma, Marcelo? Zeugma nada mais é que a supressão. Zeugma. Ops. Zeugma nada mais é que a supressão de um termo que também foi suprimido da minha sentença. A diferença da elipse para o zeugma é que o zeugma já foi citado anteriormente. Já a elipse não, certo? Qual que é o principal? Zeugma ou elipse, Marcelo? A elipse, sem sombra de dúvida, a elipse é a mais cobrada. Diferença: elipse é a supressão de qualquer termo. Zeugma é a supressão de termo já citado. Por isso, todo zeugma é uma elipse. Perfeito? Show de bola. Mas não encrenca a cabeça com isso, não. Só guarda que a elipse é a supressão de um termo. Massa! Para a gente finalizar aqui com a nossa última figura de linguagem e irmos direto ao ponto, que são as questões, vamos falar sobre a silepse. Marcelo, o que é silepse? A silepse nada mais é que a concordância com a ideia e não com a palavra. Veja o exemplo. No aeroporto, a multidão esperavam a seleção. Note que a concordância de esperavam aqui é feita com o sujeito multidão, teoricamente, não é verdade? Sim, quem ou o que esperavam? A multidão. Note que multidão é singular. Se multidão é singular, o verbo esperava aqui deveria ficar, ó, esperavam, deveria ficar esperava, certo? Deveria ser assim, ó. A multidão esperava a seleção, não é verdade? Sim. Só que aí, ao invés de fazer a concordância com a palavra, eu fiz a concordância com o quê? Com a ideia. Eu concordei com a ideia de a multidão. Da mesma forma, o povo esperavam. O povo. O correto deve ser o povo esperava, certo? A gramática normativa entende isso aqui como um vício de linguagem. Perfeito? Além de ser uma função, certo? Uma função, melhor dizendo, uma figura de linguagem. Além de ser uma figura, a gramática também entende como um vício, certo? Existe a elipse de número, existe a elipse de pessoa, ok? E existe a elipse concatenada com as nossas ideias aqui. Marcelo, o tipo de elipse ele costuma cobrar? Não. Ele só cobra o que é elipse. Note, elipse é a concordância com a ideia e não com a palavra. Perfeito?
Então, trocando em miúdos, quais as principais classificações daqui, Marcelo? Sem sombra de dúvidas. Número 1, metonímia. Número 2, elipse. E número 3, nós podemos colocar aqui também a silepse, certo? Isso não significa que você também não vai internalizar aí a perífrase e o hipérbato. Show de bola? Mas dentro de uma perspectiva, aqui teria metonímia como número 1, depois elipse número 2 e silepse número 3. Perfeito? Show? Bacana. Vamos lá, vamos resolver algumas questões a respeito destas figuras de linguagem. Aqui você vai perceber que a quantidade de questões aumentou. Por quê, Marcelo? Porque essas figuras aqui, elas são muito mais cobradas, sobretudo a metonímia. Vamos lá para a questão número 1, que diz assim, ó. Note. As figuras de retórica têm função de definir a informação. Ah, Marcelo, existem funções, existem figuras chamadas de retórica? Existem, mas ele não vai te cobrar sobre a classificação. Veja. Criando efeitos novos para chamar a atenção. São formas de expressões que permitem quebrar a própria significação do campo das palavras. Veja, duas figuras de retórica destacam-se na publicidade. Note, a metáfora e a metonímia. Sobre a metonímia, assinale a alternativa correta. Vamos lá, o que é que a metonímia indica? Palavra-chave, Marcelo, vou voltar para você. Ó. Palavra-chave da metonímia, associação lógica com base em substituição de palavras. Vamos lá? Bora. A metonímia indica o quê? Letra A fala. Indica uma comparação. Não, isso aqui é a própria comparação. Ou a metáfora. A metáfora também é uma comparação. Mas ele quer a metonímia. Letra B. Dá-se pela escolha de utilizar um termo em detrimento de outro. Né não? Ó. Metonímia é uma associação lógica entre ideias pela substituição de palavras. Sim, a substituição de um termo em detrimento de outro. Deixa a letra B aqui, ó. Letra C. Funciona como uma passagem do plano base para o plano simbólico. Não tem nada a ver. É uma figura de linguagem que tem função de denominar representações. Não. Letra E. Ocorre quando ocorre o processo de associação subjetiva entre significação própria e efeito figurativo. A associação também pode ser sugerida. Não, eu tenho uma associação lógica? Sim, mas não com valor subjetivo. O valor é objetivo da minha associação. Então, ó, dá-se pela escolha de utilizar um termo em detrimento de outro. Em outras palavras, eu substituo uma palavra em detrimento de outra, a partir de uma associação lógica. Isso é metonímia. Perfeito? Vamos lá. Questão número 2. Essa questão número 1 foi de alto nível. Foi cobrado também para professor, certo? 2. O cronista lança mão da figura de linguagem conhecida como hipérbole. Marcelo, o que é hipérbole mesmo? Hipérbole é o exagero. Exagero, certo? Hipérbole é exagero, certo? Cuidado com exagero. Exagero não é exagero, não. É exagero mesmo, certo? Bora lá, ó. Aí ele diz assim, ó. Vamos lá, vamos procurar alguma figura aqui da hipérbole. Algum exagero. Letra A. A hipótese boba que formulei e repeli incontinente. Tem exagero aqui? Não, né? B. Vai se casar pela terceira vez. Exagero? E não. Olha a letra C. Isso. Infinitas vezes. Opa, calma aí. Infinitas vezes não tem condição. Não. Por exemplo, casou infinitas vezes. Não tem condição de você casar infinitas vezes. Perceba que a palavra infinita, ela ganha um termo associado ao exagero. Sim. Então, o gabarito dessa nossa questão é a letra C de casa. Show de bola? Show de bola. D. Coitada. Vocação de viúva. Aqui não tem exagero. D. O sapato foi substituído por outro. Também não há exagero. Agora, quando eu digo isso representa infinitas vezes, o infinito sequer é contado, né? Sequer pode ser mensurado. Então, note que aqui eu tenho um exagero, o apelo ao exagero. Isso é hipérbole. Portanto, na questão de número 2, nosso gabarito é a letra C. Vamos para a terceira questão. E nem coloquei hipérbole ali, né? Simplesmente coloquei na questão, mas ainda vamos trabalhar com essa linguagem, com essa figura de linguagem. Bora lá. Terceira questão diz assim. E essa terceira questão é boa, assim como a próxima. Em cada frase a seguir, identifique o tipo de figura de linguagem utilizado e aponte a alternativa correta em que elas se apresentam na mesma ordem das frases. Isso é importante, ele fez questão de ponderar. Primeira, minha prima embarcou há pouco no avião para São Paulo. Embarcou no avião. Note que embarcar tem a ver com barco, não é verdade? Ó, tem a ver com barco, né? Sim. Mas
de tanto utilizarmos a palavra embarcar, ela acabou sendo utilizada não só para o barco, mas eu embarco também para o avião. Em um sentido figurativo, eu posso embarcar, por exemplo, numa viagem. Posso embarcar, por exemplo, numa viagem. E por aí vai, certo? Perfeito? Show de bola. Vamos lá. Quando eu tenho essa situação em que eu tenho uma palavra e pelo uso, essa palavra se incorporou à nossa língua a partir da representação, da substituição, tal qual aí está disposto, eu estou diante da chamada catacrese. Certo? É a catacrese. A catacrese é uma espécie de metonímia. Sobre a catacrese ainda não falamos, mas isso não vai ser necessário para que resolvamos essa nossa questão. Nós vamos conseguir. Então a primeira sentença seria uma catacrese. Eu vou deixar aí, vamos supor que você não soube a primeira. 2. O olhar gelado da esposa já dizia tudo. Opa, o olhar gelado. Olhar gelado dizia tudo. Olhar e dizer. Veja que aqui há uma mistura de sensações. Essa mistura de sensações, essa mescla de sensações, é a chamada sinestesia. Sinestesia. Mas o nosso foco aqui nem é na sinestesia e na catacrese. Continue. Veja, o rei do futebol é brasileiro. Isso aqui é batido, cai demais. As bancas sempre se repetem. O rei do futebol é brasileiro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou substituindo um nome próprio por o quê? Por um atributo. Como é o nome disso, Marcelo? O nome disso é antonomásia. Ainda não trabalhamos, mas vamos trabalhar. Antonomásia. E também é um tipo de metonímia. Então, se ele dissesse metonímia, também estaria correto. Certo? Certo. E a última. O céu esbravejava sua fúria tempestuosa naquela noite. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma personificação. Porque eu estou atribuindo personificação. Eu estou atribuindo característica de ser animado, ó, esbravejar. Quem esbraveja são pessoas. O céu esbravejava. Não tem como o céu esbravejar. Quem esbraveja são pessoas. Então eu atribuo características de seres animados a um ser inanimado, que é o céu. Então eu fiquei assim, ó, catacrese, sinestesia, antonomásia e personificação. Nosso gabarito é a letra E. Essa questão ela é muito importante a fim de que você tenha a categorização dessas outras também figuras. O que é que eu vou fazer nessa questão de número 3? Como nós não trabalhamos nos mapas todas essas figuras aqui apresentadas, ela vai voltar no próximo bloco, certo? Esta próxima questão aqui eu vou trabalhá-la depois, novamente, quando formos trabalhar o bloco sobre estas outras figuras que aqui estão. Mas você já pode separar e colocar do ladinho se quiser antecipar. Perfeito? Veja comigo a questão de número 4. A questão de número 4 diz assim, ó. No último parágrafo do texto, não precisa do texto, o autor, ao elencar uma série de ações que complementam o sentido do substantivo necessidade, necessidade de obter ordens, para deixar de repeti-lo diante das demais construções que o complementam, como em de observar o código de honra, buscar a glória de amar, honrar ou temer seus oficiais, de acreditar numa causa e etc. A figura de linguagem de que o autor faz uso para omitir, morreu, né? Esse termo, que é facilmente subentendido no enunciado, se chama, note, não precisaria de você ler isso aqui, não precisaria ler absolutamente nada, saberia simplesmente a partir de a figura de linguagem que o autor faz uso para omitir. Vamos lá. Marcelo, é omissão, não é verdade? É. Omissão é a mesma coisa que supressão. Qual a figura de linguagem? Elipse. Perceba, a partir da palavra-chave você já consegue chegar, ó. Ele quer omitir, ele quer suprimir. O que é isso? É uma elipse. Letra A, não precisou nem ler o texto, nem saber a que ele está fazendo remissão aqui. Bora para a próxima. Questão número 4. Boa, essa questão ela é muito boa. Por quê? Porque aqui ela vai ter as definições de acordo com as bancas, ó, para cada um destes conceitos, certo? Vamos ver. Bora lá. Referindo-se à figura de linguagem, assinale a alternativa incorreta. Gradação é a representação de ideias que progridem. Hoje, gradar é justamente isso, é progredir de forma crescente, ou seja, ao clímax, que é o auge, é o ponto principal, ou decrescente, ao anticlímax, que é justamente o contrário do clímax.
Por isso esse prefixo ante aqui, que significa o contrário do clímax. O que é o clímax? Imagine que existe ali uma história em que tem o Zezinho e o Joãozinho, ou melhor, o Zezinho e o Joãozinho, e eles estão ali tendo uma discussão, que seria o clímax, o momento em que eles entram ali em combate, né? Ali seria o clímax. O anticlímax seria eles apaziguarem aquela situação, não ter combate, perfeito? É ir contra aquilo que você espera de principal do que está sendo dito, do que está sendo proposto. Então isso é uma gradação, é a representação de ideias que progridem? Sim, tá certo. Apóstrofe, ele diz que a interpelação, feita com ênfase na interrupção que faz o orador ou escritor, para se dirigir à pessoa ou coisa presente, ausente, reais ou fictícias. Isso é verdade, Marcelo? Também. Mas o nosso foco não é nessas duas primeiras figuras. Veja a letra C. Elipse. Não vou nem ler o que é. Não leia. Risquei. Você não vai ler. Rememora comigo o que é elipse. Elipse é a supressão. Elipse é a omissão. Elipse é supressão. Acabei. Paguei. Agora sim. Vamos ver o que é que ele diz que é elipse. Elipse é todo o emprego de palavra fora do seu sentido normal. Feito por analogia. Isso é verdade? Não. Isso aqui é uma metonímia. Então acabou. Então acabou. Elipse nada mais é que a supressão de termo. Eu quero a alternativa incorreta. Zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de já ter sido usada antes. Lembra que eu falei para você? Olha, a diferença de zeugma para elipse é que o zeugma já foi citado. Ó. É caracterizada pela omissão, por isso todo zeugma é elipse de um termo do enunciado. O gabarito, portanto, desta nossa questão é a letra C de casa. Uma vez que nós temos aqui como cobrança a figura da elipse, que é a supressão de um termo. E não, como ele coloca aqui, um termo fora de seu sentido usual. Beleza? Sexta questão, só mais duas para a gente finalizar. Ó, quantas figuras de linguagem marca alternativa? Onde? A banca usou onde, tá? Foi o professor não. A banca usou onde? Poderia não, mas enfim, deixa aí. Onde não temos uma metonímia. Ó, eu quero uma alternativa em que eu não tenho metonímia. Que é metonímia mesmo? Substituição, marca por produto, substituição de um termo por outro, de um atributo. Vamos ver, letra A. Ela aprecia ler, viu como isso cai? Veementemente eles colocam, ler Jorge Amado. Opa, ler Jorge Amado, ele lê a obra, mas eu faço a substituição da obra pelo autor. Isso aqui é metonímia? É, eu quero aqui não é. Letra B, não te afastes da cruz. Opa, não te afastes da cruz, não te afaste daquilo que é necessário que você tenha. Note, eu substituí um termo por outro também. Isso é uma metonímia? É, ó. C, antes de sair, tomamos um cálice de vinho. Opa, calma aí, deixa aqui. Antes de sair, tomamos um cálice de vinho. Lembra muito uma metonímia, mas vamos analisar a D. O tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. Ah, Marcelo, veja. O tempo, cadeira ao sol. Note que aqui o que eu tenho é uma comparação. Mas não é qualquer comparação. É uma comparação sem elemento comparativo. Comparação sem elemento comparativo é chamada metáfora, certo? É a chamada metáfora. Ah, então na letra D o que eu tenho é a metáfora. Isso ratifica que a letra C também é uma metonímia. Antes de sair, tomamos um cálice de vinho. Tranquilo? Então o gabarito é a letra D. O tempo é uma cadeira. Note que toda comparação, ou melhor, toda metáfora é uma comparação. O tempo é uma cadeira de sol. E nada mais. O tempo é como uma cadeira de sol. Se ele coloca o como? Comparação. Como ele não colocou, metáfora. Beleza? Então, letra D na questão de número 6. Olhe para mim, vamos finalizar este nosso bloco. Preciso só indicar algo a você. Se por acaso você for fazer questão da Fundação Getúlio Vargas, questões acerca da Fundação Getúlio Vargas, pode ser que o seu examinador coloque lá uma metáfora e diga que é uma comparação. Isso pode acontecer? Pode, porque comparação é um gênero maior. Metáfora está dentro da comparação, certo? Perfeito? Então assim eu me despeço de você, deixando um forte abraço no seu coração. Revise este conteúdo, refaça as questões. Eu volto no próximo bloco para finalizarmos figura de linguagem. Valeu, fique com Deus. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação.
Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Salve, salve, amante da língua portuguesa, estamos de volta. Vamos continuar o estudo acerca dos nossos mapas. Hoje, neste bloco, neste momento, vamos introduzir o conteúdo relacionado à acentuação gráfica, beleza? Mapinhas aqui especiais, feitos com carinho para que você possa ter aí tudo aquilo que sumariamente é mais importante para a sua prova no que se refere à acentuação gráfica, certo? É o momento de revisar, é o momento que você coloca aí o cafezinho do lado, para que possamos aqui passar por tudo aquilo que há de mais importante nos nossos mapas mentais. Então vamos começar a trabalhar acerca da acentuação gráfica. São mapas, apenas 2 mapas, com os quais vamos trabalhar aqui, mapas direcionais, certo? O primeiro deles diz respeito à acentuação, para conhecermos as regras aplicáveis à acentuação. Tranquilo? Bom demais! Marcelo, acentuação gráfica. Quais são as regras que eu preciso saber? Quais são as regras aqui que eu preciso conseguir me lembrar das regras? Tranquilo? Ó, nós temos como regras as regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas, certo? A regra mais simples acerca da acentuação é a que fala a respeito das proparoxítonas. Por quê? Porque nós sabemos que todas são acentuadas. Acabou. É uma regra a menos para termos de decorar, né? Uma vez que proparoxítona, na posição da sílaba tônica ali ocupa a antepenúltima sílaba, você já sabe. Todas serão acentuadas. Guarda esse mapa porque ele é importante. Tranquilo demais. Depois, nós temos as regras das oxítonas. Marcelo, o que é uma oxítona mesmo? Sílaba tônica recai sobre a última sílaba da minha palavra. Se essa palavra ela terminar em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, o que é que vai acontecer? Essa palavra, ela logicamente receberá a acentuação por se tratar de uma oxítona. Então, beleza. Já vimos as proparoxítonas, regra fácil, todas são acentuadas. Vimos também as oxítonas, regra fácil. Uma vez que se terminarem em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, receberão acento. Beleza? Então, 2 regrinhas muito simples que estão aqui no nosso mapa. Por fim, nós entramos naquela regra que vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque aqui nós temos 3 situações com as quais vamos trabalhar. Mas são 3 situações que você tem aí que colocar no seu coração. São situações bem simples. Ó, a primeira delas, logicamente, estou falando agora das paroxítonas. Marcelo, o que é paroxítona mesmo? É a palavra cuja sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. Antepenúltima sílaba, proparoxítona. Beleza? Na regra das paroxítonas, nós temos de lembrar o seguinte. Primeiro, acentuam-se as terminadas em qualquer letra. Guarda isso. Acentuam-se as terminadas em qualquer letra. Menos se terminarem em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Então, a primeira regra em relação a paroxítonas que eu preciso internalizar é: se eu acentuo A, E, O na posição oxítona, seguido ou não de S, em ou ens, na posição oxítona, aqui na paroxítona, eu não vou acentuar. Então, perceba que a primeira regra das paroxítonas é uma contraposição da regra das oxítonas. Beleza? Tranquilo demais. É o primeiro fator e é o primeiro que nós vamos internalizar. É por isso, por exemplo, ó, que nós temos a palavra como bíceps. Ó. Bíceps. Perceba que bíceps, a terminação é essa daqui. Ó. P seguido de S. Como a terminação não é A, não é E, não é O, seguidos de S ou não, em ou ens, bíceps recebe acentuação. A separação de bíceps é assim, ó. Bi. Certo? Certo. Tranquilo. E recebe acento por quê, Marcelo? Porque é uma paroxítona. Olha a sílaba tônica. Ó. Paroxítona terminada em P seguido de S. É qualquer outra letra menos A, E, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Belezinha. Tranquilo demais a regrinha das paroxítonas. Depois, o que é que eu preciso saber? Depois eu preciso saber que eu vou acentuar as terminadas em ditongo. Por exemplo, Marcelo. Por exemplo, a palavra polícia. Ó. Palavra polícia.
Polícia. Qual que é a minha sílaba tônica? Tá aqui, ó, o li, até porque é uma paroxítona, ok? Tranquilo. Qual é a terminação? Cia. Perceba que aqui eu tenho o ditongo. O que é o ditongo? É um encontro entre duas vogais que no momento da separação silábica ficam unidas. Esse cia é junto, certo? Então aqui o que eu tenho é uma paroxítona terminada em ditongo. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo receberão a figura do meu acento. Tranquilo? E por fim, Marcelo, mas não menos importante, uma nova regra, nova entre aspas, do novo acordo ortográfico, novo entre aspas também. Não se acentuam mais os ditongos abertos el, oi e ei na posição paroxítona. Tem algumas bancas que amam cobrar isso aqui. Marcelo, eu quero um exemplo agora. Quando eu falo para você a palavra ideia, perceba que a palavra ideia, ela é composta, olha onde é que está a sílaba tônica, tá no ei, ó. Ideia. O que era que acontecia? Antigamente, esse ideia aqui recebia acento, ó. Hoje não mais recebe. Por quê? Porque esse ei é um ditongo aberto? É, tá aqui, ó, ei. Qual a posição? Posição paroxítona, então não recebe mais acento, beleza? Tranquilo demais. Aqui são as regras que você precisa saber acerca de acentuação em um único mapa. Vamos continuar para finalizarmos aqui os mapas e adentrarmos nas questões, falando acerca de algumas outras regras, demais regras que precisamos saber para que possamos complementar o nosso estudo. Quais são, Marcelo? A primeira delas diz respeito ao hiato. O que é o hiato? É o encontro entre duas vogais, que no momento da separação silábica, elas ficam separadas, diferentemente do ditongo. Lembra que no ditongo, no momento da separação, como é o caso de polícia, esse cia fica junto? Sim. Aqui no hiato, não. O que eu tenho é uma separação, certo? Então, ó, acentuam-se as vogais I e U, não são quaisquer hiatos que eu vou acentuar, necessariamente serão formados por I e U. Quando formarem hiato com a vogal anterior, obviamente que se eu estou falando de hiato, eu estou falando de uma separação em que eu tenho duas vogais sendo separadas, certo? Com a vogal anterior, E. Vou até circular esse aqui que é importante, ó, porque é cumulativamente. E não forem seguidas por Z, NH ou antecedidas de ditongo na posição paroxítona. Vamos por partes. O que foi que eu disse a você? Eu vou acentuar o I e o U quando formarem hiato com a vogal anterior, certo? Tranquilo. E não forem seguidas de Z ou NH. Veja um exemplo. A palavra saúde. Saúde. Ó. Em saúde, olha o acento do U aqui. Deixa eu colocar de outra corzinha. Qual que é o bizu aqui de saúde? Bom, saúde, eu tenho o U, que está sendo separado deste Azinho aqui, formando, obviamente, um hiato. Hiato, encontro de vogais que no momento da separação, elas ficam separadas. Tranquilo. Então, esse A está sendo separado desse U. Primeira coisa que eu vou analisar. O U está sozinho? Está. Então, eu vou acentuá-lo. Quando é que eu não vou acentuar? Quando ele for seguido de Z ou NH. Outro exemplo, Marcelo. O exemplo da palavra, ó. Luiz. Luiz com Z. Perceba que Luiz com Z, eu não vou colocar a figura da acentuação. Por quê, Marcelo? Porque Luiz com Z, o I está sozinho? Não. O I está seguido por Z. Sempre que vier seguido por Z ou NH, eu não vou acrescentar aqui a figura da acentuação. Ah, e se fosse Luiz com S? Aí sim. Luiz com S eu vou acentuar. Por quê? Porque quem acompanha o I aqui é o S e não o Z. Tranquilo? Massa demais. Um exemplo com NH seria rainha. Por isso que a palavra rainha não recebe acento. Por quê? Porque ela é seguida de NH. Show de bola? E ainda tem o segundo fator. Ou antecedidas de ditongo na posição paroxítona. Marcelo, me dê um exemplo. Dou sim, ó. Deu para você a palavra com uma palavra bocaiúva, ó. Bocaiúva. Perceba que em bocaiúva eu não vou ter a figura da acentuação. Por quê, Marcelo? Porque o U, apesar de estar formando aqui, ó, de estar formando o hiato com esse I que aí está, ele é antecedido, ó, ele é antecedido de quem? De um ditongo que ali está se encontrando, certo? Tranquilo, massa demais, apesar de ali não termos a posição paroxítona. Beleza? Tranquilo demais. Depois, Marcelo, nós temos o quê? Nós temos os monossílabos. O que são monossílabos? Monossílabos nada mais são que palavras formadas por apenas uma única sílaba.
Por exemplo, ó, pé, fé, pá, três, todos são monossílabos. Eu vou acentuar os formados por A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Na verdade, esse em e ens aqui dificilmente vai aparecer em uma palavra, só se houver uma palavra que tem essa formação. Mas na nossa língua dificilmente há. Então nós temos o A, o E e o O. Sumariamente é o que vão aparecer pra gente, certo? Por exemplo, o pé, fé, lá, pó, todos são monossílabos. Obviamente, eu estou falando dos monossílabos tônicos. Os átonos não recebem um acento. Por fim, a acentuação do acento diferencial. Por quê, Marcelo? Porque dentro do acento diferencial nós vamos ter que os verbos ter e vir e seus derivados, perceba, um derivado de ter, reter, um derivado de vir, advir, e seus derivados, quando na terceira pessoa do plural, recebem um acento circunflexo para marcar o acento diferencial. Belezinha? Então vê comigo, olha o exemplo. Ó. Eles têm livros. Perceba que eles aqui representam o meu sujeito, certo? Certo. Para marcar a concordância entre esse sujeito, que é a terceira pessoa do plural, com o verbo que aqui está, eu utilizo o que, Marcelo? Eu utilizo a figura do meu acento circunflexo, justamente para fazer a marcação do acento diferencial. Tranquilo? Massa demais. Regras batidas. Vamos lá, vamos começar as nossas questões a partir dos nossos mapas. Questão de número 1 nos diz o seguinte, ó, na sua tela. Assim como ética, tal palavra recebe acentuação segundo a mesma regra. Ética, sílaba tônica está aqui, ó, é uma proparoxítona. Língua é uma paroxítona, terminada em ditongo. Gerência também. Guaraná é uma oxítona. Ficamos com linguística, letra D, é o nosso gabarito. Próxima questão. Segunda. Diz assim. A alternativa, cujos termos transcritos não são acentuados pela mesma razão gramatical, segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa é próprio. Próprio é uma paroxítona, terminada em ditongo. Agência, paroxítona, terminada em ditongo. Armazéns é uma oxítona. Também é uma oxítona. Letra C. Técnico é uma proparoxítona. Polêmicas é uma proparoxítona. Notável é uma paroxítona terminada em L. Necessário é uma paroxítona terminada em ditongo. O que eu quero que você perceba, então temos o gabarito, letra D. O que eu quero que você perceba é, nesta questão, apesar de as duas assertivas serem paroxítonas, o que eu tenho aqui é o seguinte. Em ambas essas assertivas, eu tenho a terminação paroxítona. Sim. Mais uma, eu tenho uma terminação L e a outra eu tenho terminação de ditongo. Você vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque algumas bancas fazem a diferenciação, certo? Então você vai anulando, vai tirando item a item para não ter problema em relação a isso. Portanto, o gabarito da questão de número 2 é a letra D. Vamos à próxima, a questão de número 3, que nos diz o seguinte, ó. São acentuadas em razão da mesma regra. Letra A diz o seguinte. Saúde e acúmulo. Letra B. Clorídrico e níveis. Letra C. Raízes e incluí-lo. E letra D. Úrico e açúcar. E aí, Marcelo? Vamos lá. Vamos pensar o que é que nós temos aqui em relação a essa nossa assertiva. Bom, a primeira é saúde e acúmulo. Certo, beleza. O que é que eu tenho aqui em relação a saúde e acúmulo? Em relação a saúde e acúmulo, eu tenho o seguinte. Saúde é a regra do hiato. Acúmulo é a regra da proparoxítona. Então já risco, ó. Letra B. Clorídrico. Eu tenho o quê? A regra da proparoxítona. Todas são acentuadas. Níveis, eu tenho a regra da paroxítona. Então eu risco. Eu quero a mesma regra. Raízes, tal qual aí está. O que é que eu tenho? Eu tenho a regra do hiato. Incluí-lo, eu também tenho a regra do hiato. Só que você vai ter que tomar cuidado. Por quê, Marcelo? Porque é o seguinte. Quando eu tenho essas duas relações, raízes e incluí-lo, você tem que tomar cuidado. Você pode ter pensado, raiz. O que eu tenho aqui é o i, ó, Marcelo. O que eu tenho aqui é o i.
seguido de Z. Tá errado, não tá não, Marcelo? Isso aí? Certo? Porque é o seguinte, ó. Olha a relação que aí está sendo estipulada para mim, Marcelo. Eu tenho esse I, certo? Que segue o Z. E aí? Isso tá errado, não tá não? Cuidado. Porque o que eu falei para você? Eu falei que o hiato ele iria ocorrer quando eu tivesse esse I ou U e ele estivesse sozinho ou na mesma posição, certo? Ele estivesse sozinho ou na mesma posição com qualquer outra letra que não fosse o Z ou o NH. Perceba que em raízes, o que eu tenho é essa separação aqui, ó. Ra, I, Is. Esses Is aqui formam outra sílaba, certo? Não está na mesma sílaba do I. Por isso, regra do hiato bem aplicada. Incluí-lo. Incluí-lo que eu tenho é inclu-i-lo. Ó, esse izinho aqui que tá é um izinho que também ocupa a posição de hiato, formando hiato com o que o antecede, ó. Gabarito letra C na questão de número 3. Tranquilo? Show de bola. Massa demais. Ó, próxima questão. Questão número 4. Diz o seguinte, uma sequência de resoluções. Diz assim, ó. De acordo com o estudo sobre a acentuação, analise as afirmativas abaixo e dê valores de V, caso verdadeiro, ou F, se caso falso. A palavra Odisseia não é mais acentuada, uma vez que os ditongos abertos EI, em paroxítonas, se enquadram na nova regra. Correto, né? Nós vimos isso. Que Odisseia, assim como a Assembleia, assim como Ideia, não recebem mais o acento. Então a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu descarto duas de cara. Frequência continua com o acento do trema. Não existe mais o trema há um bom tempo na nossa língua. Na representação aqui gráfica. Então tá falso. Segunda tá falsa. Então já encontramos o nosso gabarito, letra B, ó. Próxima. As palavras também e alguém deixaram de ser acentuadas de modo algum. Também e alguém, ambas, são oxítonas terminadas em M. Né? Em E seguido de M. Isso aqui tá falso. Já viu. Próxima. Não há mais acento diferencial nos pares para, certo? Tranquilo. Ou pelo e pelo. Entretanto, eles permanecem nos pares por, preposição, e por, verbo, que é o verbo por, certo? E pode e pôde, certo? Ok. Ambas as assertivas são verdadeiras? Sim. Esse pôde aqui é pretérito, certo? Esse pode aqui é presente. Bacana? Tranquilo. Então, verdadeiro também, gabarito letra B. E bravo. Próxima, questão número 5. Diz assim, ó. Ação alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Aí ele coloca avó. Tranquilo. Regra de avó. Regra da oxítona. Após. Regra de após. Regra da oxítona. Tem. Opa, calma aí. Olha o acento. O acento é circunflexo. O acento aqui é o chamado acento diferencial. Ok? Então encontramos o nosso gabarito. E D. Também é oxítona. Assim como após e assim como avó. Certo? Cuidado. Avó, o acento é assim. Avô, usa chapéu. Você vai lembrar que o acento é assim. Tranquilo? Massa demais. Show de bola. Assim, nós finalizamos este bloco acerca de acentuação gráfica. Só tudo rememoramos neste bloco, certo? Eu espero por você no próximo bloco para que possamos aí dar continuidade no nosso estudo. Toma aquele café, aquela água marota, volta 100% porque estaremos unidos para resolvermos de uma vez por todas, por meio dos mapas, tudo aquilo que você precisa rememorar. Forte abraço, valeu, até já. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca.
Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,